As 9 palavras que fazem o Espírito Santo estar sempre presente em minha casa. Quantas vezes você entrou na sua casa e sentiu que alguma coisa estava fora do lugar, mesmo quando tudo parecia em ordem aos olhos humanos? Há momentos em que o silêncio das paredes revela mais do que palavras jamais conseguiriam expressar. O ambiente parece carregado, o coração perde o ritmo da esperança e a alma percebe que algo invisível está interferindo na paz que deveria habitar aquele espaço. É como se a atmosfera ficasse densa e pesada, gerando inquietação sem motivo aparente. Muitas pessoas vivem essa sensação diariamente, embora raramente tenham coragem de admitir que não se trata apenas de cansaço ou estresse, mas de uma batalha silenciosa travada dentro do próprio lar. E é exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que surge uma pergunta essencial. O que fazer quando aquilo que deveria ser um refúgio se transforma em um lugar onde a alma não encontra descanso? Quando o lar deixa de ser morada de tranquilidade e passa a ser marcado por discussões repetidas, pensamentos confusos, ansiedade crescente e falta de direção, a pessoa se vê diante de uma urgência espiritual que não pode mais ser ignorada. Porque quando o ambiente interno adoece, a vida começa a perder cor. O caminho se estreita e as forças parecem se dissolver. Mas há uma verdade que precisa ser resgatada com profundidade. Deus nunca deixou sua casa. O Espírito Santo não abandonou o ambiente onde você vive. A questão é que, muitas vezes, o coração humano se distancia sem perceber e fecha portas espirituais que deveriam permanecer abertas. Ao longo da Bíblia, encontramos momentos em que uma única palavra dita com fé foi suficiente para mudar atmosferas inteiras. Em Gênesis, o Senhor pronunciou "haja luz" e inaugurou uma nova realidade onde antes existia apenas caos. Em Ezequiel, Deus ordenou ao profeta que profetizasse sobre o vale de ossos secos, e com a força da palavra liberada veio vida, estrutura e restauração. Em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, Jesus acalmou uma tempestade com uma ordem direta e firme, provando que sua voz tem autoridade sobre tudo que parece impossível de controlar. Esses relatos não são apenas histórias antigas. Eles são lembretes vivos de que palavras espirituais, quando alinhadas à vontade de Deus, possuem um poder capaz de transformar ambientes, restaurar emoções e trazer de volta a paz que parecia perdida. E é sobre esse poder que este vídeo foi construído. Existem palavras espirituais que, quando pronunciadas com sinceridade, fé e consciência, fazem o Espírito Santo se mover dentro do lar de maneira profunda. Não são palavras mágicas, nem fórmulas vazias. São chaves espirituais que abrem portas, quebram correntes e alinham o coração com a presença divina. Elas têm fundamento na autoridade da fé e refletem princípios eternos que Deus revelou ao longo das Escrituras. Quando usadas com entendimento, essas palavras tornam o lar um lugar onde a presença do Espírito Santo não apenas visita, mas habita, sustenta e transforma. Por isso, antes de avançarmos, permita que seu coração se posicione com abertura e sinceridade. Este é um convite para olhar para o seu lar com outros olhos, não como um conjunto de paredes e móveis, mas como um ambiente espiritual que pode ser moldado, curado e elevado pela presença de Deus. Se há áreas tensionadas, Ele pode restaurar. Se há ruídos internos, Ele pode silenciar. Se há feridas afetivas, Ele pode curar. O que será compartilhado aqui não é teoria, mas caminho. Não é discurso, é direção. E cada palavra escolhida possui um propósito: aproximar você da presença que transforma, acalma, fortalece e reordena tudo que parecia fora do eixo. Prepare-se agora para conhecer a primeira palavra espiritual que abre o céu sobre o lar. Ela não apenas muda o clima ao seu redor, mas desperta seu espírito para perceber que Deus está mais perto do que você imagina. A palavra que abre o céu sobre o lar. Quando o ambiente do lar parece perdido entre pressões, conflitos e pensamentos que não se aquietam, muitos acreditam que precisam de grandes mudanças externas para reencontrar a paz. Porém, as transformações mais profundas
quase sempre começam dentro de uma única decisão espiritual. A primeira palavra que abre o céu sobre o lar nasce exatamente desse entendimento. A percepção de que a presença de Deus não depende do cenário, mas da entrega do coração. Em toda a Bíblia, vemos Deus respondendo a pessoas que, mesmo cercadas por desafios, escolheram erguer a voz em direção ao alto, em vez de se afundarem no desespero. E essa palavra inicial, que inaugura uma mudança no ambiente da casa, surge quando o coração declara a soberania de Deus sobre tudo o que acontece ali dentro. É impossível falar dessa palavra sem lembrar de um dos momentos mais marcantes das Escrituras, quando o profeta Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Antes da visão, ele vivia em um ambiente nacional turbulento, em meio a crises sociais, políticas e espirituais. Mas quando declarou com sinceridade que era um homem de lábios impuros e reconheceu sua própria limitação diante da grandeza divina, os céus se abriram. A resposta imediata de Deus não foi condenação, mas purificação e restauração. Isso nos ensina algo profundo. Quando uma casa se rende ao reconhecimento da presença divina, a atmosfera espiritual responde com mudança real. Essa primeira palavra tem o poder de deslocar a alma de um terreno de desgaste para um terreno de confiança. Ela funciona como uma chave que destranca portas invisíveis, permitindo que a luz penetre em áreas sombrias do lar. Imagine por um momento o ambiente da sua casa sendo tocado por essa luz que rompe toda estagnação emocional. Pense em como seria entrar pela porta e sentir o coração sendo imediatamente tomado por um sopro de paz, como se o próprio vento de Deus atravessasse as paredes. Essa palavra, quando dita com fé genuína, cria esse tipo de atmosfera, porque Deus se move onde há entrega verdadeira e desejo sincero de mudança. Essa palavra também confronta um aspecto sutil, mas comum: o costume de tentar controlar tudo sozinho. Muitas pessoas buscam soluções humanas para conflitos familiares, tensões emocionais, hábitos prejudiciais e desânimo persistente, mas se esquecem de que a verdadeira transformação começa quando o lar é consagrado a Deus. Foi assim com Josué quando declarou ao povo: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Essa não foi apenas uma frase poética, mas uma posição espiritual que definiu o destino da família dele. Essa declaração ecoa até hoje como um lembrete de que toda a casa ganha vida quando escolhe se alinhar à vontade divina. Quando essa palavra é pronunciada, ela faz mais do que convidar o Espírito Santo para visitar. Ela estabelece território. Ela separa o lar como um ambiente de luz. Ela afirma que as batalhas internas não têm mais permissão para dominar os sentimentos da família. É neste ponto que Deus começa a reorganizar aquilo que parecia preso em ciclos de desgaste. Relacionamentos antes tensos encontram espaço para reconciliação. Pensamentos confusos começam a se alinhar. A sensação de opressão perde força. E a paz que o mundo não pode oferecer se torna palpável, quase como um perfume que toma conta dos cômodos. Cada pessoa que declara essa palavra com convicção participa de algo maior do que consegue ver. O Espírito Santo age nos bastidores, ajustando o que ninguém percebia, levantando o que estava caído e soprando esperança onde antes havia cansaço. Quando o coração declara que Deus é o centro, a casa deixa de ser apenas um lugar e se transforma em um ambiente espiritual preparado para receber direção, proteção e presença constante. Essa é a força dessa primeira palavra. Ela inaugura um novo ciclo, tanto espiritual quanto emocional. Ela abre o céu sobre o lar. E é a partir desse ponto que as próximas palavras vão aprofundar o movimento que Deus já começou. Agora que a primeira chave foi revelada, o caminho se amplia e prepara o espírito para reconhecer outras palavras que fortalecem, limpam, restauram e sustentam a presença do Espírito Santo dentro da casa. A palavra que rompe o medo e alinha o coração. Há momentos em que o medo se instala no ambiente do lar de forma tão silenciosa que ninguém percebe quando ele entrou. Ele se infiltra nos pensamentos, fragiliza a confiança, aumenta tensões e transforma pequenas preocupações
em grandes tempestades emocionais. Em muitos lares, o medo não se manifesta apenas como pavor ou insegurança extrema, mas como inquietação constante, irritabilidade, pressão interna e sensação de que tudo pode desandar a qualquer momento. Por isso, a segunda palavra espiritual é tão poderosa. Ela rompe o medo na raiz e realinha o coração com aquilo que Deus já declarou ao longo de toda a Escritura. Não fomos feitos para viver sob o domínio da ansiedade, mas guiados pela presença firme e consoladora do Espírito Santo. Essa palavra carrega dentro de si a capacidade de cortar ciclos de pensamentos que aprisionam. Ela atua como uma espada espiritual que divide a verdade da mentira e revela ao coração o que realmente importa. Quando é pronunciada com sinceridade, ela força a alma a sair do terreno da ameaça e a entrar no terreno da confiança. E esse movimento interno transforma completamente o ambiente da casa, porque quando o coração volta ao eixo, a atmosfera se reorganiza. Tudo aquilo que parecia instável começa a ganhar fundamento novamente. A Bíblia nos apresenta um dos exemplos mais fortes de rompimento do medo, quando Deus fala a Josué antes de assumir a liderança do povo após a morte de Moisés. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus declara: "Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Essa afirmação não apenas confortou Josué, mas estabeleceu uma direção espiritual clara. O medo sempre tenta nos convencer de que estamos sozinhos, de que as batalhas são grandes demais e de que não vamos suportar o que está à frente. Mas Deus sempre responde ao medo com presença, não com explicações. Ele lembra que o maior motivo para não temer não está na ausência de desafios, mas na certeza de que Ele está perto. Quando essa palavra é liberada dentro do lar, ela se torna uma declaração de que Deus ocupa o centro da casa, e onde Ele habita, o medo perde seu poder. Essa palavra cria uma barreira espiritual que impede que pensamentos de derrota se espalhem. Ela atua no ambiente da mente, que é onde a maioria das batalhas se inicia. Quando alguém dentro da casa declara com firmeza que confia no Senhor, as sombras internas começam a recuar. É como uma luz que, de súbito, invade um quarto escuro e expõe tudo o que antes parecia ameaçador. A verdade espiritual ilumina o que estava oculto e devolve clareza ao coração. É por isso que essa palavra também trabalha profundamente na formação emocional da família. Crianças que crescem em um lar onde essa verdade é pronunciada aprendem a enfrentar desafios com mais coragem. Adultos que a declaram diariamente percebem que o peso sobre os ombros diminui. Casais que se sustentam nessa palavra conseguem lidar com crises de forma mais equilibrada, e pessoas que vivem sozinhas descobrem que nunca estão verdadeiramente só. A presença do Espírito Santo passa a preencher os espaços vazios e a restaurar aquilo que o medo havia desgastado. Essa palavra também tem o poder de interromper ciclos espirituais prejudiciais. Há casas em que o medo se tornou uma espécie de visitante habitual, influenciando decisões, minando sonhos e limitando oportunidades. Mas quando ela é declarada, ela funciona como um basta espiritual. Ela estabelece limites. Ela cria um muro invisível que separa o que pertence à fé e o que pertence à insegurança. E quando o medo perde seu lugar, a confiança encontra espaço para florescer. O ambiente deixa de ser marcado pela sensação de tensão e passa a carregar a marca da presença de Deus. O mais impressionante é que essa palavra não depende de força humana. Ela não exige feitos grandiosos nem discursos elaborados. Ela nasce da disposição de confiar. E confiança é algo que o Espírito Santo fortalece cada vez que encontra um coração disposto. Quando você declara essa palavra, você está dizendo, em outras palavras, que abre mão de carregar sozinho aquilo que pesa. Você está dizendo que aceita o cuidado de Deus. Você está escolhendo alinhar suas emoções ao propósito divino. E quando esse alinhamento acontece, algo extraordinário se inicia dentro do lar. A paz deixa de ser um desejo distante e se torna uma presença real. A segurança deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma experiência diária. A casa que antes parecia inquieta
se torna um lugar onde as pessoas respiram com mais leveza. E mesmo quando surgem desafios, o medo não encontra mais espaço para reinar. Ele até pode tentar se aproximar, mas a palavra declarada cria uma muralha que ele não pode ultrapassar. Essa é a força da segunda palavra. Ela rompe o medo, restaura o equilíbrio interno e prepara o coração para receber a próxima chave espiritual que fortalecerá ainda mais a presença do Espírito Santo no lar. A palavra que purifica o ambiente espiritual. Há casas onde o corpo descansa, mas a alma não encontra repouso. O ambiente parece carregado, como se pensamentos pesados, emoções acumuladas e lembranças difíceis tivessem impregnado o ar. Mesmo sem conflitos aparentes, há algo invisível que incomoda. É como se a atmosfera estivesse turva, dificultando a clareza mental, enfraquecendo a disposição e deixando o coração mais vulnerável ao esgotamento. Esse tipo de sensação não é mera impressão. A Bíblia sempre tratou o ambiente espiritual com seriedade, mostrando que lugares podem se tornar pesados ou leves, dependendo do que é construído neles. Por isso, a terceira palavra é tão essencial. Ela purifica o ambiente espiritual e restaura aquilo que se perdeu ao longo do tempo. Essa palavra possui uma força que vai além do entendimento natural, porque toca no núcleo da espiritualidade prática. Ela convida o Espírito Santo a limpar o que não deveria estar presente e a restaurar o clima emocional da casa. Assim como um quarto fechado por muito tempo precisa de luz e ventilação para expulsar o ar pesado, o lar precisa de uma palavra que abra as janelas da alma e permita que a presença de Deus entre com liberdade. Quando essa palavra é declarada, algo profundo começa a acontecer. O ambiente interno, antes saturado por medos, culpas, tristezas e tensões, começa a se reorganizar. O que parecia escuro recebe luz. O que parecia preso encontra movimento. O que parecia distante se aproxima novamente da paz. O Salmo 51, especialmente nos versículos em que Davi pede que Deus crie nele um coração puro e renove dentro dele um espírito reto, é um dos exemplos mais fortes de purificação espiritual na Bíblia. Davi não estava apenas pedindo perdão, ele estava implorando por restauração completa. Ele queria que o interior dele fosse limpo de tudo que o havia afastado da presença divina. Essa oração se tornou eterna, porque nela há a revelação de um princípio espiritual. Quando a alma clama por purificação, Deus responde com renovação. Não há ambiente tão pesado que o Espírito Santo não possa transformar. Não há atmosfera tão desgastada que Deus não possa reconstruir. Essa palavra também desativa influências que muitas pessoas desconhecem. Há lares que carregam marcas invisíveis de discussões antigas, mágoas não resolvidas, hábitos nocivos, energias de medo e palavras negativas faladas repetidamente. Tudo isso cria um acúmulo espiritual. O ambiente parece sempre pronto para um novo conflito. A paciência se esgota com mais facilidade. O descanso nunca é completo, mas quando essa palavra é declarada, ela funciona como um vento espiritual que varre o que estava impregnado. É como se Deus entrasse na casa não apenas para restaurar pessoas, mas para transformar o espaço em um lugar onde sua presença encontra liberdade. É importante entender que a purificação espiritual não ocorre apenas do lado de fora. Ela acontece primeiro dentro da alma. Quando essa palavra é dita, ela faz o coração reconhecer o que precisa ser alinhado. Pensamentos ficam mais claros. Emoções adoecidas começam a encontrar cura. Feridas internas ganham espaço para cicatrizar. E essa mudança interior inevitavelmente se reflete no ambiente externo. Uma alma em paz constrói uma casa em paz. Uma mente limpa sustenta um ambiente limpo. A atmosfera da casa responde ao estado espiritual das pessoas que vivem nela. Essa palavra também tem o poder de interromper ciclos. Há famílias que se acostumaram a viver no meio de tensões. Elas pensam que é normal ter um lar sempre pesado. Mas essa palavra declara que o normal é viver em paz. O normal é respirar leveza. O normal é sentir o coração aquecido pela presença do Espírito Santo. Quando ela é pronunciada,
Ela rompe com padrões antigos e estabelece um novo fundamento para o lar. Não importa há quanto tempo a atmosfera parece sombria. Essa palavra abre caminho para a luz entrar e assumir o espaço. Ao pronunciar essa palavra, você está fazendo um convite direto ao Espírito Santo para visitar, purificar e permanecer. Você está dizendo que reconhece que certas áreas precisam ser limpas, que certos pesos precisam ser retirados e que certas memórias precisam ser curadas. E o Espírito Santo responde rapidamente a esse tipo de sinceridade. Ele trabalha de maneira delicada, mas profunda. Ele reorganiza emoções, acalma pensamentos e preenche o ambiente com uma presença tão real que até quem entra na casa percebe a diferença. Há lares onde a paz é tão palpável que as pessoas sentem algo diferente assim que cruzam a porta. Isso não é acaso, é fruto de purificação espiritual. Essa terceira palavra é a chave que limpa o terreno para tudo o que virá a seguir. Porque quando um ambiente está purificado, as próximas palavras ganham mais força. A presença de Deus encontra menos resistência. A fé flui com mais naturalidade. E o coração se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Essa palavra prepara o lar para se tornar morada da presença divina de forma contínua. A palavra que atrai a sabedoria divina. Há momentos em que o lar não precisa apenas de paz ou força, precisa de direção. Existem situações em que a família até deseja fazer o certo, mas não sabe qual é o próximo passo. As emoções se confundem, as escolhas parecem embaçadas e a mente fica dividida entre possibilidades. É exatamente por isso que a quarta palavra é tão valiosa. Ela atrai a sabedoria divina. E quando essa sabedoria entra em cena, tudo o que estava confuso começa a ganhar forma. A luz que vem de Deus não apenas ilumina o caminho, mas revela o que estava oculto. Ela organiza prioridades, revela intenções verdadeiras e mostra soluções que não seriam percebidas sem a intervenção do Espírito Santo. Essa palavra não nasce do desejo de ser intelectualmente superior, nem nasce da busca por controle. Ela nasce da humildade. Ela é pronunciada quando a alma reconhece que sua visão é limitada e que somente Deus enxerga o quadro completo. Esse é o mesmo princípio que Salomão viveu em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12. Diante da responsabilidade imensa de liderar um povo e da pressão emocional que certamente recaía sobre ele, Salomão não pediu riquezas, poder ou vitória sobre inimigos. Ele pediu sabedoria. Ele sabia que, sem direção divina, qualquer decisão humana se tornaria frágil. Deus respondeu ao coração de Salomão porque viu sinceridade e desejo de acertar. E essa mesma lógica se aplica ao lar. Quando essa palavra é declarada dentro da casa, ela abre as portas para um tipo de entendimento que vem do alto. É uma sabedoria que não se resume a teorias ou estratégias humanas, mas que carrega discernimento, clareza e sensibilidade espiritual. Ela permite perceber o que está acontecendo além da superfície. Ela ajuda a identificar a raiz de conflitos, a perceber quando o coração está sendo enganado pela ansiedade e a compreender quando é hora de avançar ou de esperar. Essa sabedoria não acelera a pessoa para decisões precipitadas. Ela acalma, aprofunda e ilumina. Uma casa guiada pela sabedoria divina se torna um ambiente onde as escolhas não são tomadas por impulso, medo ou comparações. Ao contrário, as decisões são construídas em paz, porque cada passo é fundamentado em discernimento espiritual. Isso transforma completamente a dinâmica familiar. Discussões perdem força, violências emocionais diminuem, respostas ríspidas deixam de ser automáticas. Os moradores da casa começam a perceber que há uma maneira mais profunda de viver, e essa maneira nasce justamente dessa palavra que atrai o entendimento de Deus. Essa sabedoria também intervém nos relacionamentos. Ela mostra quando é necessário ouvir mais do que falar. Ensina quando é hora de pedir perdão e quando é hora de concedê-lo. Revela quando a dor é, na verdade, um pedido de ajuda escondido. Direciona o coração para atitudes que edificam em vez de ferir.
Muitas relações familiares se desgastam não por falta de amor, mas por falta de sabedoria. Pessoas se machucam porque agem no calor da emoção. Palavras desnecessárias são ditas. Silêncios que deveriam curar acabam criando distância. Mas quando essa palavra entra no lar, o Espírito Santo começa a moldar a maneira como cada pessoa se relaciona com a outra. Ela também influencia áreas práticas da vida. A sabedoria divina ajuda a administrar melhor o tempo, as finanças, os objetivos, os sonhos. Ela mostra caminhos que evitam decisões precipitadas e conduz o lar por trilhas mais seguras. Quantas famílias enfrentam conflitos por causa de escolhas impensadas? Quantas portas se fecharam por decisões tomadas sem reflexão? Quando a sabedoria de Deus se torna fundamento, o lar caminha com mais equilíbrio. O futuro deixa de ser uma ameaça e se torna uma construção. Essa palavra também cria sensibilidade espiritual. Muitas pessoas vivem cercadas por sinais, direções e toques do Espírito Santo, mas não percebem por que o coração está cheio de ruídos. A sabedoria divina limpa o excesso, silencia o que atrapalha e torna a alma mais apta a ouvir a voz de Deus. O lar passa a ser um ambiente onde as pessoas discernem melhor o que Deus deseja, o que é apenas emoção e o que é distração espiritual. Essa sensibilidade abre portas para milagres, respostas e alinhamentos que só acontecem quando o coração está preparado para enxergar. Quando essa palavra é declarada, ela também protege. A sabedoria divina impede que o lar seja enganado por aparências. Ela evita que a família caia em armadilhas emocionais, espirituais ou relacionais. Ela revela intenções, expõe perigos e fortalece a família contra ataques sutis que tentam minar a paz. Onde há sabedoria, há proteção. Onde há discernimento, há firmeza. Onde há direção divina, há vitória. Essa é a força da quarta palavra. Ela não apenas ilumina o próximo passo. Ela ilumina a alma. Ela reorganiza a casa. Ela fortalece o espírito de cada pessoa que vive ali. Quando essa palavra entra no lar, o ambiente se torna fértil para que o Espírito Santo continue conduzindo tudo com amor, verdade e propósito. A palavra que fortalece vínculos e restaura relações. Há lares que não sofrem por falta de amor. Sofrem porque o amor foi sendo sufocado pelo cansaço, pelos desencontros, pela rotina que pesa nos ombros e pela falta de tempo para ouvir, acolher e compreender. Aos poucos, aquilo que já foi afeto se transforma em distância. O que já foi parceria se torna silêncio. E o que já foi abraço se converte em formalidade. A família continua vivendo no mesmo espaço, mas o coração de cada pessoa parece habitar em mundos diferentes. Quando essa desconexão surge, o lar perde seu brilho emocional e espiritual. É como se a casa permanecesse de pé, mas a estrutura interna estivesse rachando. É por isso que a quinta palavra é tão importante. Ela fortalece vínculos e restaura relações, devolvendo ao lar aquilo que Deus sempre desejou: unidade, compreensão e cura. Essa palavra nasce da essência do Evangelho. O próprio Cristo ensinou, em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados são os pacificadores. Isso significa que existe uma honra espiritual sobre aqueles que trabalham pela paz dentro do lar. A quinta palavra carrega exatamente esse espírito. Ela não ignora os conflitos, nem tenta cobrir o que está ferido com frases vazias. Ela enfrenta a realidade, mas faz isso com amor, humildade e compaixão. Quando ela é pronunciada, o coração se abre para reparar o que parecia condenado a permanecer quebrado. Nenhuma casa está imune a falhas, discussões e momentos de tensão. Todas as famílias, sem exceção, passam por dias em que o amor parece pequeno demais para suportar tudo o que acontece. Mas a Bíblia revela algo extraordinário. O amor nunca foi pequeno. O amor apenas precisa ser reativado. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Jesus diz que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Essa ordem não é apenas um direcionamento moral, é um convite a um tipo de amor capaz de suportar, restaurar e reconstruir.
A quinta palavra se apoia nesse fundamento. Quando essa palavra é declarada dentro do lar, ela faz algo que nenhuma técnica humana consegue realizar. Ela suaviza corações endurecidos, acalma emoções inflamadas, restaura a empatia e abre janelas para o diálogo. Ela cria um ambiente onde as pessoas conseguem se enxergar novamente. Muitas relações se quebram porque as pessoas param de se ver, param de ouvir o que o outro realmente está pedindo, param de perceber que por trás de uma resposta ríspida existe uma dor, por trás de um afastamento existe um medo, por trás de uma fala agressiva existe alguém clamando por compreensão. Essa palavra traz tudo isso à luz. Ela também interrompe ciclos de comunicação destrutiva. Quantas vezes uma simples frase dita no calor do momento se transforma em mágoa profunda? Quantas vezes pequenas disputas se tornam barreiras de meses? Quantas vezes o silêncio prolongado cria abismos que poderiam ser evitados? Essa palavra desfaz esses nós. Quando liberada, ela desarma a defensividade e dá espaço para que o Espírito Santo atue como mediador invisível, conduzindo a conversa para lugares mais saudáveis. Essa palavra também é a ponte que liga a fragilidade humana ao poder divino. Quando alguém dentro do lar a pronuncia, está expressando disposição de reconstruir e de perdoar. Está dizendo, sem usar todas as palavras, que escolhe a união em vez do conflito. Está abrindo mão de vencer a discussão para vencer o relacionamento. Isso não significa permitir abusos ou aceitar injustiças. Significa permitir que o Espírito Santo conduza a cura. E quando ele entra, ele sabe onde tocar, como restaurar e de que maneira reorganizar sentimentos que pareciam irreconciliáveis. Um dos relatos mais belos sobre restauração de vínculos está em Gênesis, quando José reencontra seus irmãos. Eles o haviam traído, vendido e marcado sua história com sofrimento. Mas quando José finalmente se revela no Egito, ele declara que Deus transformou todo o mal em bem. A restauração foi tão profunda que José abraçou seus irmãos e chorou sobre eles. Aquela família, que antes carregava divisões, foi reunida pela graça. Essa é a força da quinta palavra. Ela cria pontes onde antes existiam muros. Ela reconstrói histórias. Ela transforma feridas em testemunhos. Essa palavra também ensina paciência. Restauração nem sempre acontece no ritmo que desejamos. Às vezes é um processo. Às vezes é um recomeço silencioso. Às vezes é um gesto simples que inicia algo novo. Mas quando ela é repetida com fé, o Espírito Santo trabalha com profundidade. Ele fortalece os laços. Ele cura o que estava desgastado. Ele devolve ao lar a leveza de convivências saudáveis. Ele permite que a família volte a sorrir com sinceridade. Quando essa palavra entra no lar, não apenas relações são restauradas, propósitos também são. Porque uma família fortalecida é capaz de caminhar com mais firmeza. Um lar unido carrega mais presença de Deus. Uma casa onde o amor volta a circular se torna terreno fértil para tudo o que o Espírito Santo ainda deseja fazer. E é nesse ambiente restaurado que a próxima palavra encontrará ainda mais poder para agir. A palavra que gera unidade e repele contendas. Há algo profundamente espiritual no modo como a unidade molda o ambiente de uma casa. Quando a família está dividida, tudo pesa. As conversas ficam tensas, os gestos se tornam defensivos, as emoções se inflamam com facilidade e uma energia de resistência silenciosa passa a habitar os cômodos. Mesmo quando ninguém fala abertamente, o coração sente. O espírito percebe. A atmosfera denuncia a falta de harmonia. Em muitos lares, a divisão não começa com grandes explosões, e sim com pequenas tensões que, somadas, criam abismos. Olhares que antes transmitiam carinho passam a expressar cansaço. Palavras que antes edificavam passam a ferir. Pequenas impaciências se transformam em muros internos. É por isso que a sexta palavra é tão importante. Ela gera unidade e repele contendas, restabelecendo a paz que Deus deseja que reine dentro do lar. Essa palavra carrega dentro de si uma força espiritual que atravessa barreiras emocionais
e reconstrói vínculos quebrados. Ela funciona como um escudo contra tudo aquilo que tenta semear divisão. O inimigo sempre investiu contra lares, porque sabe que um lar dividido enfraquece a fé, desgasta a alma e neutraliza o propósito da família. Por isso essa palavra age como um convite ao Espírito Santo para restaurar a harmonia, ajustando cada coração de modo que todos caminhem na mesma direção, ainda que pensem de formas diferentes. Unidade não é uniformidade. Unidade é alinhamento. É a capacidade de caminhar juntos apesar das diferenças. Um dos relatos mais poderosos sobre unidade está em Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, em um só espírito. Não havia competição, orgulho ou disputa. Havia entrega, humildade e um desejo comum: receber o que Deus havia prometido. E foi exatamente nesse ambiente que o Espírito Santo se derramou com poder, transformando a história da igreja. Esse texto revela um princípio espiritual inegociável. Onde há unidade, há presença. Onde há contenda, a presença se afasta. A sexta palavra carrega essa essência. Ela realinha o coração para que o ambiente do lar se torne novamente um espaço onde Deus encontra liberdade para agir. Quando essa palavra é declarada, algo profundo começa a acontecer dentro da casa. O clima de rivalidade perde força. Reações duras se amenizam. Orgulhos silenciosos começam a ceder. A alma, antes tensionada, encontra descanso. A comunicação se torna mais leve. A sensibilidade espiritual aumenta. E aquilo que estava prestes a se transformar em conflito se dissolve antes de explodir. A atmosfera muda, porque a unidade tem o poder de colocar cada coisa no seu devido lugar. Ela alinha pensamentos e desacelera emoções que estavam prestes a causar danos maiores. Essa palavra também confronta o ego, a raiz de muitas contendas. A maior parte das brigas dentro de casa não nasce de falta de amor, mas de falta de humildade. Pessoas querem provar pontos, ganhar discussões, impor suas opiniões e defender suas razões, como se a vitória estivesse no argumento mais forte. Mas Jesus nunca ensinou seus discípulos a vencer discussões. Ele ensinou a vencer no amor. Ele mostrou que os maiores no reino são os que servem, não os que dominam. A sexta palavra resgata esse ensinamento. Ela silencia o ego para amplificar a presença do Espírito Santo. Quando essa palavra se torna prática dentro do lar, ela transforma completamente a forma como a família lida com diferenças. Em vez de disputas, surgem conversas honestas. Em vez de acusações, surge compreensão. Em vez de ressentimentos, nasce espaço para a reconciliação. O lar deixa de ser um campo de batalha emocional e passa a ser um território de alianças espirituais. E essa mudança gera frutos duradouros. Filhos crescem mais seguros, adultos convivem com mais leveza. A casa se torna um lugar onde todos respiram melhor. Essa palavra também repele influências espirituais que tentam semear divisão. Contendas não são apenas fruto da carne. Muitas vezes são sementes espirituais lançadas para desgastar relacionamentos, roubar a paz e impedir que o lar avance. Mas quando essa palavra é liberada com autoridade, ela atua como uma barreira espiritual. Ela impede que provocações, ruídos emocionais e pensamentos negativos ganhem espaço. Ela protege o ambiente interno de ataques que tentam destruir aquilo que Deus está edificando. Ao declarar essa palavra, você está convidando o Espírito Santo a se posicionar como guardião da sua casa. Você está dizendo que o seu lar não será território de brigas constantes, nem de desgastes intermináveis. Você está afirmando que escolhe a unidade porque sabe que ela é a base para tudo o que Deus deseja realizar na sua família. E quando essa escolha é feita, a atmosfera responde. O coração se acalma, a mente se realinha, a presença divina se intensifica. Essa sexta palavra prepara o terreno para uma experiência ainda mais profunda com o Espírito Santo, porque, quando a unidade governa, a fé floresce e a presença de Deus encontra espaço para transformar tudo o que toca. É nesse ambiente harmonizado
que a próxima palavra encontrará solo fértil para gerar ainda mais cura e restauração. A palavra que desperta fé e acalma tempestades internas. Há tempestades que ninguém vê. Elas acontecem em silêncio, dentro da mente e do coração. São ondas de pensamentos acelerados que tiram o sono. São ventos de preocupação que varrem a alegria. São trovões emocionais que anunciam medos do futuro, incertezas profissionais, tensões familiares e sentimentos que parecem difíceis de controlar. Muitas pessoas vivem esse tipo de tempestade dentro de casa sem que ninguém perceba. Elas se levantam, sorriem, conversam e seguem com suas rotinas, mas por dentro enfrentam batalhas intensas. É por isso que a 7ª palavra é tão essencial. Ela desperta fé e acalma tempestades internas, devolvendo ao lar a estabilidade emocional e espiritual que só o Espírito Santo pode gerar. Essa palavra nasce de um princípio profundo. A fé não é apenas crença, é direção espiritual. É a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver e de confiar em Deus, mesmo quando tudo dentro de nós clama por desistência. Essa palavra toca exatamente essa dimensão. Ela chama o Espírito Santo para reorganizar o interior, para silenciar ansiedades e para restaurar o equilíbrio da alma. Quando a fé desperta, a tempestade perde autoridade. Quando a fé se levanta, o medo cede espaço. Quando a fé se manifesta, o coração descansa em uma paz que não depende das circunstâncias. Um dos relatos mais impactantes sobre tempestades internas e fé está em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Os discípulos estavam no barco quando uma grande tempestade surgiu. O vento soprava forte, as ondas cobriam a embarcação e o medo tomou conta deles. Enquanto isso, Jesus dormia. Para eles, esse descanso parecia ausência. Para Jesus, era confiança absoluta. Quando o despertaram e clamaram por socorro, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E tudo se fez bonança. Aquilo não foi apenas um milagre físico, foi uma revelação espiritual. Jesus mostrou que as tempestades que assustam a alma obedecem à sua voz. Ele mostrou que a presença dele muda o ambiente interno antes de mudar o externo. A 7ª palavra carrega essa verdade. Quando declarada, ela não apenas acalma a mente, mas reposiciona o espírito. Ela lembra ao coração que nenhuma tempestade é maior do que o Deus que habita dentro do lar. Ela restaura a confiança perdida. Ela diminui o peso emocional. Ela impede que pensamentos acelerados assumam o controle. E ela cria um ambiente onde a paz pode se tornar constante, não apenas eventual. Essa palavra também transforma a maneira como as pessoas dentro do lar lidam com seus próprios desafios. Muitos conflitos familiares não surgem por falta de amor, mas por falta de paz interna. Quando a alma está inquieta, qualquer palavra parece agressão. Quando o coração está aflito, qualquer gesto parece descaso. Quando a mente está sobrecarregada, qualquer detalhe parece grande demais. Mas quando essa palavra desperta a fé dentro de cada pessoa, tudo muda. Reações se tornam mais leves. Respostas se tornam mais sábias. A convivência se torna mais tranquila. E o lar passa a ser lugar de cura, não de desgaste. Essa palavra também reativa a esperança. Em muitos lares, a esperança se enfraqueceu com o tempo. Projetos foram adiados, sonhos foram abandonados, metas foram deixadas de lado. O fardo da vida diária foi criando camadas de desânimo. Mas quando essa palavra é pronunciada, o Espírito Santo sopra novamente sobre aquilo que parecia estagnado. A alma volta a acreditar. O espírito volta a se mover. A vida volta a pulsar com propósito. Uma fé viva reacende caminhos que antes pareciam fechados. Esse despertar da fé é profundo, porque não depende de circunstâncias favoráveis, depende apenas de rendição. Quando essa palavra é declarada dentro do lar, ela funciona como um farol espiritual. Ela guia, ela ilumina, ela fortalece, ela acalma. E ela prepara cada pessoa da casa
para enfrentar desafios com maturidade emocional e firmeza espiritual. A tempestade pode até continuar do lado de fora, mas dentro da alma reina paz. Essa é a diferença que a fé produz quando nasce da presença do Espírito Santo. E aqui, neste tópico, é o momento exato para criar um chamado espiritual de unidade, participação e pertencimento. Não é um pedido mecânico de comentário. É um convite para que a audiência declare com sua própria voz a verdade que acabamos de construir. É uma forma de transformar espectadores em participantes do movimento espiritual que está acontecendo dentro do vídeo. Por isso, aqui está a call to action específica deste ponto. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho acalmar minha tempestade em Deus. Essa declaração não é apenas simbólica, ela é espiritual. Ela reforça a decisão interna. Ela cria unidade entre todos que estão vivendo batalhas silenciosas. Ela abre espaço para o Espírito Santo agir de forma ainda mais profunda na vida de cada pessoa que participa. É aqui que a fé se torna comunidade. É aqui que a fé se torna prática. É aqui que a fé encontra lar. Essa palavra prepara o espírito para a próxima revelação, porque quando a fé desperta e as tempestades internas se acalmam, o coração se torna terreno fértil para que Deus realize ainda mais no ambiente da casa. A palavra que reacende a esperança silenciada. Há momentos em que a esperança parece ter sido arrancada do coração, não porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque a vida acumulou dores demais, frustrações demais, esperas longas demais. Dentro de muitos lares, existem sonhos guardados em silêncio, pedidos que já não são feitos com a mesma força, e planos que foram sendo empurrados para dentro de gavetas invisíveis. A esperança, antes vibrante, vai sendo substituída por um tipo de sobrevivência emocional. As pessoas continuam vivendo, trabalhando, cuidando umas das outras, mas a chama interior se apaga aos poucos. E quando a esperança se cala, a casa perde não apenas seu brilho espiritual, mas também sua vitalidade emocional. Por isso, a 8ª palavra é tão decisiva. Ela reacende a esperança silenciada, devolvendo ao lar o sopro de vida que Deus sempre desejou que existisse ali. Essa palavra não surge de otimismo humano, nem de frases motivacionais vazias. Ela vem diretamente do coração de Deus. Em toda a Escritura, vemos o Espírito Santo trazendo vida onde não havia mais perspectiva. Um dos exemplos mais marcantes está em Ezequiel, capítulo 37, quando Deus conduz o profeta ao vale de ossos secos. Aquele vale representava sonhos enterrados, destinos interrompidos, promessas que pareciam não ter mais chance. Mas a ordem divina foi clara. Profetize. Fale vida onde há morte. Declare esperança onde há desolação. E quando Ezequiel obedeceu, os ossos começaram a se mover. O impossível começou a ser reconstruído, e o sopro de Deus devolveu existência ao que já estava condenado. Esse relato revela que esperança não é sentimento. Esperança é movimento espiritual. Não é algo que a pessoa produz por vontade própria. É algo que Deus reacende quando encontra um coração disposto a ouvir sua voz. A 8ª palavra carrega essa essência. Quando pronunciada, ela declara que o desânimo não tem autoridade permanente sobre o lar. Ela rompe a estagnação. Ela desfaz o peso do nunca mais. Ela abre caminho para que o Espírito Santo sopre sobre áreas que estavam esquecidas. Essa palavra toca profundamente o emocional da família. Em muitos lares, a falta de esperança se manifesta de forma silenciosa. Pessoas começam a agir no automático, a alegria diminui, as conversas se tornam mais curtas, as expectativas diminuem. O futuro deixa de ser um horizonte e passa a ser uma preocupação. Mas quando a esperança é reacendida, tudo muda. A atmosfera interna se transforma. O olhar da pessoa fica mais leve. O coração se abre para novas possibilidades. A alma volta a respirar. Essa é uma das marcas mais belas do Espírito Santo. Ele devolve vida ao que parecia apagado. Essa palavra também rompe acordos internos que muitos fazem com o desânimo. Quantas vezes uma pessoa acredita,
que já esperou demais, que já tentou demais, que já orou demais. Quantas vezes ela decide, sem perceber, aceitar a derrota como destino? Mas Deus não trabalha com destinos que aprisionam. Ele trabalha com processos que libertam. A 8ª palavra declara exatamente isso. Existe vida onde você achou que não existia mais caminho. Existe luz onde você acreditou que a escuridão havia vencido. Existe futuro onde você jurou que tudo havia terminado. Quando essa palavra é declarada dentro do lar, ela cria uma atmosfera de renovo. É como se a casa respirasse aliviada. O peso acumulado perde força. A estagnação emocional se dissolve. A sensação de que nada muda começa a desaparecer. E o Espírito Santo começa a revelar sinais sutis de recomeço. Às vezes, ele começa trazendo coragem para reorganizar algo que estava parado. Às vezes, ele reacende um sonho antigo que a pessoa até tinha vergonha de falar. Às vezes, ele abre pequenas portas que se multiplicam com o tempo. O renovo não precisa começar grande. Ele só precisa começar. Essa palavra também ensina paciência espiritual. A esperança reacendida não é imediatismo, ela é confiança no processo. Ela permite que o coração descanse enquanto Deus trabalha nos bastidores. Muitas vezes, o que parece demora é, na verdade, preparação. Muitas vezes, o que parece silêncio é, na verdade, alinhamento. A esperança devolve ao coração a capacidade de esperar com fé, e não com ansiedade. Esperar com confiança e não com medo. Esperar com paz e não com desespero. Essa palavra também restaura a visão. Quando a esperança se apaga, até as coisas boas passam despercebidas. A pessoa perde a capacidade de reconhecer pequenos avanços, pequenos milagres, pequenas respostas. Mas quando essa palavra é declarada, o Espírito Santo abre os olhos novamente. Ele revela que mesmo em dias difíceis, Deus está agindo. Que mesmo nos silêncios Deus está presente. Que mesmo nas lutas há um propósito. Essa percepção transforma completamente o ambiente interno da casa. As pessoas passam a agradecer mais, a reclamar menos, a acreditar novamente. A 8ª palavra é uma das mais profundas, porque toca no ponto em que muitos desistiram. Ela reacende a chama que o tempo tentou apagar. Ela devolve cor ao futuro. Ela prepara o coração para que as próximas palavras sejam não apenas ouvidas, mas vividas. Um lar cheio de esperança é um lar pronto para milagres. E é exatamente isso que o Espírito Santo deseja realizar, quando essa palavra se torna parte da atmosfera espiritual da casa. A palavra que mantém o Espírito Santo habitando no lar. Há uma diferença enorme entre receber uma visita e preparar uma casa para que alguém habite nela. Visitas vêm e vão. Habitação é permanência. Muitas pessoas sentem momentos de paz, períodos de alívio, instantes de presença divina, mas não conseguem manter essa atmosfera viva dentro do lar. Isso acontece porque a presença do Espírito Santo não se estabelece apenas quando ele é convidado, mas quando há constância espiritual. A 9ª palavra é exatamente essa chave. Ela não apenas chama o Espírito Santo, mas cria um ambiente onde ele permanece, molda, direciona e sustenta cada detalhe da casa. Essa palavra nasce de uma compreensão profunda. O Espírito Santo não habita onde encontra resistência contínua, negligência espiritual ou ciclos repetidos de indiferença. Ele habita onde há entrega, sensibilidade e disposição contínua. Esse princípio fica claro nas cartas de Paulo, especialmente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, quando ele afirma: "Não extingais o Espírito." Essa exortação não trata apenas de evitar pecado ou abandono espiritual. Ela trata de manter acesa a chama da presença, de não permitir que distrações, desgastes ou preocupações apaguem a luz que Deus acende dentro do lar. A 9ª palavra mantém essa chama acesa. Ela reafirma diariamente o lugar que o Espírito Santo ocupa na casa. Ela cria um ciclo de preservação espiritual, um tipo de alicerce invisível que sustenta tudo o que foi construído até aqui. Quando essa palavra é declarada, ela protege o lar contra o desgaste emocional.
contra a frieza espiritual e contra a negligência que muitas vezes se infiltra quando estamos cansados, ocupados ou desatentos. Essa palavra lembra ao coração que a presença de Deus não pode ser tratada como algo casual. Ela precisa ser honrada, cultivada e desejada. Essa palavra também redefine a dinâmica espiritual da família. Em lares onde ela é pronunciada com sinceridade, a atmosfera se organiza. O Espírito Santo encontra liberdade para agir antes dos conflitos surgirem, antes das decisões importantes serem tomadas, antes das emoções se perderem. É como se ele construísse dentro da casa um campo de proteção emocional e espiritual. As pessoas passam a responder com mais leveza, a pensar com mais sabedoria, a ouvir com mais empatia. A presença dele molda comportamentos que antes eram guiados pela impulsividade. Essa palavra evita que a casa volte aos ciclos antigos. Muitas famílias experimentam momentos profundos com Deus, mas algum tempo depois, o ambiente volta a se encher de ruído, irritação, medo ou tensão. A razão é simples: não houve uma palavra de continuidade. A nona palavra faz exatamente isso. Ela dá continuidade ao que Deus começou. Ela fecha portas que não deveriam ser reabertas. Ela impede que padrões antigos retomem espaço. Ela funciona como uma muralha espiritual que protege tudo o que foi conquistado nas palavras anteriores. Essa palavra também desperta gratidão. A presença do Espírito Santo não se alimenta apenas de pedidos. Ela se fortalece quando existe um coração grato. A gratidão abre espaço para que Deus permaneça. Um lar que agradece atrai a presença divina. Um lar que reconhece a bondade de Deus mesmo nos detalhes se torna um lugar onde o Espírito se sente honrado. A nona palavra acende essa gratidão. Ela lembra que o lar não caminha sozinho. Ela lembra que Deus tem sustentado a casa em momentos difíceis. Ela lembra que milagres já aconteceram, que portas já foram abertas, que tempestades já foram acalmadas. Isso fortalece a fé e aprofunda a presença. Essa palavra também molda o cotidiano. Ela transforma pequenas ações em adoração. Ela torna diálogos mais leves. Ela transforma decisões comuns em oportunidades de ouvir a voz de Deus. Ela cria disciplina espiritual na família sem forçar religiosidade. Ela ensina que o Espírito Santo está presente enquanto a casa é arrumada, enquanto as crianças brincam, enquanto um casal conversa, enquanto alguém ora sozinho em um quarto silencioso. Ele não está presente apenas em momentos solenes. Ele habita no ordinário. Ele habita na rotina. Ele habita quando há sinceridade. Essa palavra também revela maturidade espiritual. Muitos querem sentir a presença de Deus, mas poucos desejam cultivá-la. Essa palavra faz exatamente isso. Ela transforma desejo em prática. Ela transforma busca em permanência. Ela cria intimidade real. E onde existe intimidade, existe transformação profunda. Um lar onde o Espírito Santo habita se torna uma referência de paz. Pessoas sentem algo diferente quando entram. Crianças crescem com mais segurança emocional. Adultos sentem mais força para enfrentar desafios. A casa se torna um lugar onde Deus não apenas visita, mas vive. A nona palavra fecha um ciclo espiritual importante. Ela não substitui nenhuma das anteriores, mas as amarra todas, sustentando a atmosfera do lar em um nível mais elevado. Quando ela é pronunciada com fé, o Espírito Santo encontra um lugar de descanso, e onde ele descansa, o lar floresce de maneiras que a razão humana jamais conseguiria explicar. O lar que se torna a morada do Espírito. Quando percorremos cada uma dessas palavras, percebemos que elas não são apenas declarações soltas. Elas formam um caminho espiritual, um processo profundo, um movimento interno e externo que transforma não apenas a atmosfera da casa, mas o coração de cada pessoa que vive nela. Cada palavra revelada é uma chave. Cada chave abre uma porta. Cada porta revela uma dimensão diferente da forma como o Espírito Santo deseja habitar, restaurar e conduzir o lar. E agora, ao chegar até aqui, é impossível não perceber que algo se moveu dentro de você.
uma percepção foi despertada, uma chama foi reacendida, uma consciência espiritual foi ampliada. A casa não é apenas um espaço onde vivemos. Ela é o lugar onde descansamos, onde choramos, onde celebramos, onde lutamos batalhas silenciosas e onde construímos memórias que moldam nossa alma. Por isso, o desejo de Deus sempre foi transformar o lar em um refúgio, um altar, um ambiente onde sua presença não é apenas sentida de vez em quando, mas estabelecida de forma permanente. O Espírito Santo não deseja ser visitante em sua casa. Ele deseja habitar nela. Ele deseja caminhar pelos corredores espirituais do seu lar, tocar as emoções de cada pessoa, fortalecer cada vínculo, iluminar cada decisão, restaurar cada área desgastada e soprar vida nas partes que você acreditava que estavam perdidas. Quando você olha para tudo o que foi revelado nestas 9 palavras, percebe que existe um padrão espiritual. Nada é aleatório. A primeira palavra abriu o céu sobre seu lar. A segunda rompeu o medo que tentava dominar suas emoções. A terceira purificou o ambiente espiritual, expulsando pesos e ruídos internos. A quarta atraiu a sabedoria divina para decisões que antes pareciam impossíveis de resolver. A quinta palavra fortaleceu vínculos e trouxe restauração às relações que estavam fragilizadas. A sexta gerou unidade e fechou portas para contendas que drenavam sua energia emocional. A sétima despertou a fé e acalmou tempestades internas que você carregava havia muito tempo. A oitava reacendeu a esperança que o tempo tentou silenciar. E a nona estabeleceu permanência, garantindo que o Espírito Santo continue habitando dentro do seu lar de forma contínua, profunda e transformadora. Cada palavra é uma peça de um mosaico espiritual maior, que forma uma nova visão sobre o que Deus deseja para sua vida e sua casa. Quando a presença do Espírito Santo encontra espaço, tudo muda. O lar se torna mais leve. O ambiente se torna mais acolhedor. As emoções se reorganizam. Os relacionamentos se fortalecem. A sabedoria cresce. A esperança ressurge. A fé se aprofunda. E a vida diária deixa de ser apenas sobrevivência para se tornar propósito. O lar passa a carregar uma atmosfera que as pessoas percebem assim que entram. A paz, onde antes havia ansiedade. A calma, onde antes havia turbulência. A clareza, onde antes havia confusão. A luz, onde antes havia sombra. A presença do Espírito Santo não é apenas um conforto, é uma direção, é uma força, é um testemunho. Uma casa que se torna morada do Espírito se torna um farol, um lugar onde outras pessoas encontram acolhimento, cura e direcionamento. Um espaço onde Deus opera não apenas por meio de palavras, mas por meio da atmosfera. Cada cômodo passa a ser um espaço onde o coração encontra descanso, porque onde o Espírito Santo habita, a paz se torna natural e constante. E agora, após caminhar por todos esses tópicos, o convite final se torna inevitável. Não um convite para uma ação mecânica, mas um convite espiritual. Quando você se envolve com uma mensagem que toca seu coração, que reorganiza o interior e que desperta sua fé, você também se torna parte dessa obra. O que transforma um lar não é apenas o que você ouve ou aprende, é o que você escolhe praticar, sustentar e compartilhar. Por isso, se este conteúdo tocou sua vida, se alguma dessas palavras falou diretamente ao seu coração, permita que essa experiência vá além do momento, que ela continue alcançando mais lares, mais pessoas, mais famílias que precisam dessa mesma restauração. Ao curtir este vídeo, você fortalece essa mensagem dentro do próprio YouTube, permitindo que ela chegue a mais pessoas que estão enfrentando tempestades silenciosas. Ao compartilhar, você se torna instrumento de cura para alguém que talvez esteja esperando exatamente por uma palavra assim. E ao se inscrever neste canal, você mantém viva essa caminhada espiritual, recebendo mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e trazer direção ao seu dia a dia. Faça isso não como hábito, mas como propósito. Cada ação sua se torna parte da construção de um lar
que verdadeiramente se torna morada do Espírito. Permita que essa transformação continue fluindo em sua vida e na vida de todos que você ama,